Oi, queridos, tudo bem? Então, a gente vai dar hoje continuidade ao nosso plano de língua inglesa do 7º ano e hoje nós começamos com um projeto novo, que é o projeto Enjoy Your Meal, que significa se divirta com a sua refeição. Então, como vocês já devem ter visto na escola, né? Todo ano eu gosto muito de trabalhar com o 7º ano em relação aos alimentos e a gente faz aí vídeos e traz comida e é muito legal. Dessa vez a gente não vai poder compartilhar comida, né? Não vamos estar juntos de fato, mas eu acredito que vai ser um momento muito prazeroso também. E eu acredito que vocês vão se divertir fazendo isso e relembrar momentos tanto de vocês menores quanto de vocês na escola, tá? Então, eu começo introduzindo isso da forma de que a comida, ela é uma porta de entrada para o mundo, certo? A gente, quando eu falo assim, churrasco, né, e tudo mais, a gente já sabe que churrasco é uma comida típica do Rio Grande do Sul. Para quem não sabe também, por exemplo, as massas, as pizzas, elas têm origem na Itália, né? Então, cada lugarzinho, vou falar do sushi, né? Tem um lugar lá no Japão, enfim. Então, cada lugar tem as suas características a partir da sua cultura. E isso é influenciado muito também a partir da sua alimentação. Não acontece lá por exemplo, na Tailândia, comerem escorpião e barata. Já devem ter visto em algum filme, né? Entretanto, aqui a gente acha aquilo um absurdo. Tem lugares, por exemplo, como a Índia, que não comem a vaca por ela ser um animal sagrado. E aqui nós comemos a carne vermelha de forma muito naturalizada, certo? Então, a comida ela representa muito da cultura de algum lugar. E hoje a gente inicia com esse projeto que tem muito que falar. Eu passei algumas perguntas para vocês, da 1 a 5. Essas perguntas vocês vão responder em português mesmo. Por quê? Porque é um pré-texto, é uma forma da gente introduzir esse conteúdo. Então, tem alguma comida que faz vocês lembrarem alguma pessoa, algum momento? Eu, por exemplo, quando eu como uma batatinha com carne, né? Geralmente tem que dar uma passadinha aí na batatinha. Eu lembro muito da minha avó, né? Minha avó era a comida dela e ela sempre dava uma queimadinha assim na batata, botava um pouquinho de açúcar, né? E quando eu como esse tipo de comida, me faz lembrar minha avó. Então, que vocês respondam isso no número 1. Na 2 está dizendo, qual é o termo em inglês que se refere à refeição? Voltem ao título do projeto porque eu acabei de falar. Na 3 está dizendo assim, como os norte-americanos são lembrados pelos seus hábitos alimentares, né? Eles têm hábitos alimentares saudáveis? Ou qual a probabilidade de se comer determinada coisa? Sei lá, comem churrasco, comem pizza, comem muito fast food? Né? Tem muito documentário sobre isso também, que a gente vai ver alguma coisa, tá? Na 4, pergunta assim, conhece algum hábito alimentar britânico? Ó, vou dar uma dica. Conhecem? Lembra aí? Dá uma pesquisada quem não lembra. E na 5 está dizendo qual é a diferença do café da manhã brasileiro, né? E de outras refeições. Gente, tem muitas pessoas que nem têm o hábito de tomar café da manhã, certo? Já em filmes americanos a gente percebe que eles têm uma cultura muito diferente com o café da manhã e que às vezes o café da manhã é uma refeição principal para os norte-americanos, tá? Por exemplo, o almoço para nós é a principal refeição. É muitas vezes a única refeição que a família senta, né? Juntos e almoçam juntos. Os norte-americanos têm isso muito no café da manhã. Além disso, o almoço deles geralmente é na rua, né? Com muito fast food e muito sanduíches. Eles comem bastante, que é o que a gente conhece hoje como Subway. Mas lá tem de várias marcas, né? Enfim, de vários lugares que a pessoa vai lá e monta o sanduíche da forma que ela quer. Então, muitos lanches rápidos eles comem na hora do meio-dia e não tem esse hábito como nós temos do almoço ser... A gente não almoça e já fica assim, ó, fome, né? Precisa de uma comida salgada, né? É cultural. E eles não têm isso. Depois, eu dei a número 6 para vocês. E na número 6, eu dei várias frutas, né? Deixa eu ver se tem verduras. Não, tem só frutas. E eu dou o singular dessa palavra e o plural. Então, por exemplo, mango, né? Manga. Mangos, mangas, né? Então, eu dou o singular e depois o plural.
Embaixo ali, eu explico simplesmente como funciona para a gente fazer o plural dessa palavra, né? Em português, a gente simplesmente, a maioria das vezes, nós colocamos só o S no final da palavra. Então, eu vou falar menina, singular, meninas, plural, né? No inglês tem umas regrinhas um pouquinho diferentes. Então, a regra geral, sim, é acrescentar o S. Entretanto, se as palavras terminam em S, SX, CH, X ou O, a gente acrescenta ES. Então, por exemplo, ali tem um bus. Bus termina em S. S, SH, CH, X e O, né? O bus termina em S. O que eu boto? Eu não vou botar só um S. Eu vou botar ES, tá? Então, palavras terminadas assim, a gente coloca ES. Vai ficar buses. As palavras terminadas em Y, precedidas de consoante, ou seja, terminou em Y, mas antes desse Y vem uma consoante, a gente vai cortar o Y e vai colocar IES. Então, vai ficar, em vez de ser strawberry, né, morango, termina em Y. Vai ficar strawberries, tá? Vou cortar o Y e colocar IES. E o plural irregular, né? Essas são as 3 principais palavras que eu quero que vocês se lembrem do irregular. O que é o plural irregular? São aquelas palavras que elas mudam totalmente. Então, man com A significa homem. Agora, man com E significa homens. Woman significa mulher. Woman significa mulheres, tá? Child, criança. Children, crianças. Então, eu nem coloquei o S, nem o ES, nem o IES. Eu mudei totalmente a palavra. E essas são as 3 principais palavras que eu quero que vocês saibam na forma irregular. Demais regras, coloca o S, ou ES, ou IES. E aí, você transformou a palavra no plural, certo? Para essa semana, então, responda aquelas 5 primeiras questões e observem como a gente transforma a palavra do singular para o plural, certo? Então é isso, qualquer dúvida vocês podem me passar. Se algum colega tiver com dúvida em relação ao vídeo também, vocês podem transmitir o link para eles. Isso vai facilitar muito o entendimento, tá bom? Beijão!